Você já tentou planejar o processo de ensino-aprendizagem junto com os estudantes? Sabia que essa é uma das ações que pode tornar a sua metodologia inovadora? Neste vídeo, eu vou te contar a minha experiência com o planejamento do processo de ensino-aprendizagem em conjunto com os estudantes, numa proposta de metodologia inovadora. Então, vem comigo. Olá, eu sou Adriana Cândido, sou enfermeira e professora de enfermagem e neste canal falo sobre docência, semeando saberes pedagógicos com o objetivo de te ajudar a transformar a sua sala de aula. É bom ter você aqui acompanhando os conteúdos do canal e se você ainda não é inscrito, já aproveite para se inscrever e ativar as notificações e assim acompanhar os conteúdos que estarei postando aqui sempre, semanalmente. Bem, o ano era 2019 e eu entrei em uma sala para ensinar a disciplina de saúde da criança, em uma turma do curso técnico em enfermagem. Ao entrar nas salas destas turmas, para o primeiro dia de aula, uma pergunta muito comum que nós ouvimos é: professora, e o cronograma das aulas? Vai ter quantas provas? E por aí vai. Não foi diferente nesta turma. Mas eu tinha algo diferente em mente. E quando me fizeram esta pergunta, eu disse: vamos montar agora o cronograma e as atividades que iremos desenvolver. Os alunos olharam para mim assustados. Como assim, professora? E eu expliquei da seguinte forma: vou colocar aqui no quadro os conteúdos que temos pré-selecionados para serem contemplados nesta disciplina. A ordem não precisa ser esta que eu estou colocando aqui. E eu quero que vocês pensem atividades que podemos desenvolver e como iremos desenvolver e em que data cada uma acontecerá. E também expus no quadro os dias de aulas que nós teríamos. Eles não souberam dizer o que faríamos e como faríamos. Ficaram parados me olhando e uma aluna se aventurou a falar: Pro, a gente nunca fez isso, a gente nunca organizou uma disciplina. E então eu falei: chegou o momento de ter a primeira experiência. E disse mais a eles: eu entendo a dificuldade de vocês de dizerem agora como podemos organizar a disciplina. Então, hoje eu farei uma aula expositiva introdutória. Vou explicar melhor o que devemos estudar nessa disciplina e vocês vão pensando. Pensem em casa também, anotem todas as ideias que vocês tiverem e tragam amanhã. E então nós faremos o nosso cronograma com atividades e datas. E assim aconteceu. Durante a explanação inicial que fiz, algumas ideias já foram surgindo e alguns alunos já começaram a perguntar: professora, e tal coisa, podemos colocar? Professora, tem um tema que eu acho importante, podemos incluir? E fomos ali analisando e adicionando o que foi possível, de acordo com a necessidade e o interesse dos alunos e também o que era proposto pela disciplina. No dia seguinte, quando chegamos para a aula, alguns alunos já sinalizaram nos corredores: Pro, eu estou cheia de ideias. E eu disse: que ótimo, então vamos lá montar o nosso cronograma. Dispus as datas das aulas no quadro mais uma vez e começamos a debater o que faríamos. Todos os alunos foram colocando suas ideias, algumas já foram assim imediatamente acatadas, outras precisaram daquela votação e outras foram descartadas depois de argumentações de alguns colegas. O fato é que, para cada conteúdo, eles propuseram estratégias diferentes. E eu vou citar aqui algumas, todas foram ideias dos estudantes, eu não opinei. E a primeira foi um jogo de perguntas e respostas. Os alunos tinham que estudar o conteúdo previamente e a aula seria o jogo de perguntas e respostas. Eles se dividiram em 4 grupos, cada grupo ficou com uma parte da temática para fazer a elaboração das perguntas e também para realizar a atividade, realizar o jogo na sala de aula. Mas a turma tinha que estudar o conteúdo todo. Foi uma atividade excelente. A segunda proposta deles foi uma dramatização. Parte dos conteúdos era sobre adolescência e contemplava o Estatuto da Criança e do Adolescente, violência e abuso, drogas, gravidez na adolescência. E a proposta deles foi cada grupo trabalhar uma temática e fazer uma dramatização. Então, eles se apresentaram em sala de aula e, ao final de cada apresentação, nós fazíamos um momento de discussão. Havia um momento de perguntas, de respostas.
E, por incrível que pareça, a maioria das perguntas eram direcionadas ao grupo e o próprio grupo respondia. E o envolvimento da turma foi tal que houve depoimentos de histórias reais que eram conhecidas por eles. Foi muito interessante, tanto as dramatizações quanto os momentos de discussão. E a terceira proposta foi a construção de um mapa mental. A proposta deles foi estudar o conteúdo, construírem mapas mentais na sala de aula e, no final, fazer um momento de socialização dessas informações dos mapas. Então, também foi um momento de muita criatividade, de muita discussão e que foi muito interessante. E a quarta estratégia foi a discussão em grupo. Cada aluno estudou individualmente o conteúdo em casa. Na sala de aula, eles se reuniram em grupo, fizeram uma discussão, sintetizaram as ideias e depois cada grupo foi colocando as ideias discutidas. Foi uma atividade riquíssima. E durante todo esse tempo, o que foi que eu fiz? Em primeiro lugar, acompanhei a etapa de construção de cada um e orientei as construções. Então, eu orientei as dramatizações, orientei as construções dos mapas, orientei os momentos de preparo das atividades e etc. Eu também avaliei, e a avaliação foi de forma qualitativa, avaliei todo o processo de forma qualitativa. O envolvimento dos alunos, o cumprimento das etapas, tanto dentro quanto fora da sala de aula, e fiz duas atividades avaliativas escritas. Uma foi individual e a outra foi em grupo. E eles se saíram muito bem. E o feedback deles quanto à forma de organizar e direcionar o processo de ensino-aprendizagem foi super positivo. Eles ficaram felizes por terem planejado, terem conseguido cumprir tudo o que planejaram. Este é um exemplo excelente de metodologia inovadora. O protagonismo foi dado ao estudante. Então, eles planejaram, eles propuseram, executaram e avaliaram como positivo e também se autoavaliaram. Durante o processo, uma aluna, por exemplo, um dia falou para mim: Pro, hoje eu não consegui participar bem da discussão porque eu não pude estudar. E sem estudar não dá para fazer isso aqui direito. Mas a falha foi minha mesmo, a aula foi ótima. E aí a gente vê o quanto isso é interessante, porque eu não precisei dizer nada a ela naquele dia. Ela realmente não tinha ido bem, mas ela sentiu, ela percebeu, só pela forma como os outros colegas estavam lidando com o conteúdo, estavam discutindo o conteúdo, ela viu que ela não tinha aprendido o suficiente, que ela não tinha estudado, então ela não sabia discutir da mesma forma que os colegas discutiam. Um outro fato que foi interessante é que a gente sabe que dramatização dá trabalho, não é? E quando alguém pensou em desistir e não fazer as dramatizações, um colega disse assim: não, agora a gente tem que fazer, porque foi a gente que inventou. Quem mandou a gente propor? Agora temos que cumprir. Então, deste processo todo, eu tirei algumas lições, né, desta experiência. A primeira é que quando você dá o protagonismo para o aluno, ele se envolve muito mais, ele se compromete muito mais e ele aprende muito mais. Porque o que ele aprende não se refere apenas ao conteúdo, ele aprende a vencer os seus limites, os obstáculos, a trabalhar em equipe, a cumprir a sua palavra, seus compromissos. Nós, professores, às vezes achamos que se fizermos essas propostas para os alunos, eles vão burlar, que eles vão tentar dar um jeitinho e que eles vão fugir, mas não. Eles se envolvem sim, e um aluno estimula o outro, controla o outro, dirige o outro. É muito interessante. Sem contar que o relacionamento da turma, o relacionamento com os demais colegas e da turma com o professor se fortalece. Houve um envolvimento afetivo imenso nessa turma. Portanto, é primordial que implementemos metodologias inovadoras, que, enquanto professores, a gente se desvincule dos preconceitos que temos quanto aos nossos estudantes, de que eles estão ali, não sabem muito, estão ali para aprender e que nós estamos para ensinar.
e que se deixarmos nas mãos deles, eles vão fazer de qualquer jeito ou vão driblar. Não, não vamos agir assim, vamos confiar mais nos nossos estudantes. Você só não pode deixar ele ir só nesse caminho. Precisa estar ali guiando, dirigindo, mas permita que ele percorra o caminho e observe como o envolvimento vai ser muito mais e, consequentemente, a aprendizagem também. Tomara que este vídeo te estimule a mudar os padrões aí na sua sala de aula, a fazer coisas diferentes, a inovar. Me conte aí nos comentários depois se você colocar isso em prática ou caso você já tenha vivenciado experiências desse tipo, me conte aí como foi a sua percepção dessa experiência. E eu espero o seu comentário e até o próximo vídeo.